nesse ambiente de glória, Senhor. Deixa o céu descer, estabelece o teu trono na tua igreja, Senhor. Todo espírito, Senhor, de perturbação, toda mente fechada, todos os grilhões na alma, todas as correntes, todas as limitações, que sejam quebradas essa noite. Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação, hoje é noite de Páscoa, de esperança, de recomeço, de um novo tempo. Todo espírito contrário, todo espírito que está paralisando a tua vida vai ser quebrado hoje, porque a presença do Senhor está nesse lugar. O trono do Senhor está estabelecido nessa igreja. Em nome de Jesus, todas as cadeias sejam quebradas, porque a palavra de Deus vai te alcançar. Você toma posse, se apropria da obra de cruz. Hoje é o dia de libertação, é o dia de cura, é o dia de salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar, igreja. Eu estava falando ali com meu esposo e vocês precisam entender o mundo espiritual. Eu falei, Léo, pede para o louvor subir. As pessoas parece que estão sonolentas, estão apáticas. Vocês precisam entender que é uma guerra. Porque tem uma palavra de Deus que vai ser liberada sobre a tua vida essa noite. Uma palavra que vai tocar, que vai te tirar de prisões. A palavra como uma chave que abre prisões e te liberta para um novo tempo, para uma nova estação. E o pastor sentiu isso, a pastora Kézia sentiu isso. Havia uma luta espiritual, havia uma guerra. Não há mais, porque o trono de Deus está nesse lugar. O trono de Deus está estabelecido nesse lugar. E as portas do inferno não prevalecerão. Não permita ser roubado. Deus quer te entregar sementes, quer te entregar palavras que vão trazer frutos não só para a tua vida, mas para gerações. A palavra de Deus vai te alcançar e não há nada e ninguém que vai fazer você perder aquilo que Deus tem para você essa noite. Hoje é noite de Páscoa. Páscoa fala sobre perdão, reconciliação, comunhão, renovo e esperança. Fala de um sangue poderoso. O único sangue que é capaz de te resgatar. Páscoa fala de um resgate. Páscoa fala de uma libertação. Páscoa fala de um novo tempo, uma nova estação, de um lugar que Deus te tirou de prisões, de um título de escravo para filho. Que essa noite você viva o poder da obra de cruz. Eu quero começar falando sobre a primeira Páscoa, a Páscoa que foi estabelecida em Gênesis, quando Deus ordenou a Moisés, em Êxodo 12. O cenário aqui era um cenário onde o povo israelita estava prisioneiro, sobre a dureza, estava embaixo de uma autoridade estabelecida por Faraó. Eles estavam muito tempo cativos, mas havia uma palavra de Deus sobre a vida deles. Que Deus resgataria o povo daquela condição não só física, mas uma condição espiritual. Havia prisões espirituais. Deus não iria mudar apenas o seu povo de um cenário geográfico, iria conduzir para uma terra, que era a terra de promessa, mas ele precisava trabalhar no povo, trabalhando na sua mente, te tirando de lugares espirituais. É isso que eu preciso que você entenda, porque muitas vezes a gente acha que Deus está demorando, que há uma promessa, mas você precisa primeiro entrar no lugar no espírito, para tomar posse da promessa que Deus te tem para você no âmbito físico. Porque do que adiantaria esse povo tomar posse de uma terra prometida se a mente deles era uma mente de escravo? Deus já havia mandado 9 pragas, e aqui eles estavam à espera da 10ª praga. Essa praga não tocaria o povo de Deus, desde que eles obedecessem à ordenança do Senhor. A última praga seria a morte de todos os primogênitos, mas era necessário eles seguirem uma ordenança de Deus, porque a Bíblia ela fala o tempo todo sobre obediência, desde Gênesis a Apocalipse. A chave
para você entrar em lugares que Deus tem para você, você só vai acessar se você tiver obediência. E a obediência, ela não é apenas quando tudo está bem ou o caminho está favorável, mas ela é principalmente em seguir uma voz, mesmo diante de cenários tão desfavoráveis e mesmo diante de motivações totalmente contrárias àquilo que Deus tem para você. Mas é confiar. O povo de Deus, Deus estava levando o povo para um outro lugar, não apenas geográfico, mas espiritual, como eu falei. E o espírito, o anjo da morte, ela passaria nas casas e mataria todos os primogênitos. Então a ordem foi que fosse estabelecida a primeira Páscoa. Eles precisariam pegar um animal, um cordeiro puro, um cordeiro sem mácula, sem mancha. E eles precisavam, isso tudo está em Êxodo 12, eles precisavam assar esse animal e precisavam comer todo o animal. Não poderia sobrar nada. Se a sua família fosse pequena, eles precisavam chamar outra família para poder compartilhar aquele cordeiro. E você precisa entender que tudo aponta para Jesus. Essa Páscoa aqui está apontando para a obra de cruz, para o cordeiro puro, imaculado, sem mancha. Porque Isaías apontava o tempo todo, Isaías foi o profeta que mais recebeu revelações sobre Jesus, sobre a obra da cruz, e ele fala que é um cordeiro que foi mudo ao matadouro, os seus ossos não seriam quebrados, e tudo estava apontando para essa obra de cruz. Então, quando chega aqui, a ordenança era essa. Vocês precisavam matar esse animal, assar, precisavam passar o sangue nas vergas das portas, nos umbrais das portas, e a ordem ainda é a mesma nos dias de hoje. É só o sangue para te proteger. É só o sangue que quando qualquer anjo da morte, qualquer espírito maligno olha para a sua vida e ele identifica o sangue, ele fala, ali eu não posso tocar, porque ele é propriedade exclusiva do Deus vivo. Eu não posso contra esse sangue. Há uma autoridade sobre a tua vida quando o sangue de Deus te lava. Há uma autoridade de Deus sobre a tua casa. O inferno entende que há um governo que não é maior do que ele. Então, o sangue era o sinal que ali havia um povo de Deus. E esse cordeiro precisava ser dividido, porque não poderia sobrar nada. Eles precisavam comer tudo do animal. Isso nos aponta para Jesus, porque muitas vezes nós queremos só a parte boa. Nós queremos ir para a igreja e pegar, eu quero bênçãos, eu quero promessas, eu quero as maravilhas que Deus tem para mim. Eu quero usufruir de um lugar bom, de um louvor bom. Mas o cordeiro também tem as partes que não são tão boas assim. As vísceras. As partes que às vezes são amargas. Mas caminhar com Jesus é suportar todo o processo até a cruz. É suportar todo o processo, não é só a parte boa, porque são as partes difíceis, são as renúncias, é a obediência que te leva para outro nível e que te autoriza a passar por lugares que Deus tem para você, que te leva a outro nível de maturidade, que te leva a outro nível de entendimento, e você entende que a presença é muito mais importante do que os presentes que o Senhor pode te dar. Então, comer todas as partes do cordeiro significa renunciar. Quando você quer dizer não e você diz sim, porque a obediência é o que te leva a lugares que só Deus pode te levar, através da obediência. Comer as partes amargas é a renúncia. É orar quando você às vezes quer desistir. É continuar vindo, caminhando à igreja quando a sua voz, quando a sua oração não é atendida da forma que você desejava, ou deseja, ou espera. Mas a ordem era: coma tudo. E divida com outra família, se a sua família for pequena, porque Jesus, nós precisamos compartilhar. Com quem você tem dividido? Não dá para comer sozinho. Nós precisamos repartir, compartilhar Jesus com outras pessoas. Nós precisamos compartilhar as experiências, as bênçãos. Sim, o caminho muitas vezes é desafiador, sim. Mas você precisa pegar a mão do teu irmão e falar assim: se Cristo conseguiu, nós conseguimos, porque nós somos vencedores nele. É difícil,
Mas as minhas experiências mostram para você se que eu suportei, você vai suportar. Porque não diz respeito à nossa força, mas o quanto a força dele se revela na nossa fraqueza. Não diz respeito a quem nós somos, mas o que nos tornamos quando decidimos caminhar. Porque desistir nunca deve ser uma opção. Mas persistir, perseverar e recomeçar todas as vezes que forem necessárias. Então, eles precisavam seguir essa direção. E aí nós vamos para 1500 anos depois. A Páscoa, ela é comemorada agora de uma forma diferente. O sentido, ele é o mesmo. Mas agora é um sacrifício definitivo e perfeito. Porque não é um sangue de um animal que nos purifica. Não. É o sangue do Cordeiro. Daquele que não falha, porque a Bíblia diz que o primeiro Adão falhou. E Deus matou um animal e cobriu o seu pecado, a sua vergonha, com o sangue de um animal. E ali também remete à Páscoa, do sangue, do sacrifício que nos perdoa. Porque Páscoa é perdão. Se fala de um Deus que vem à Terra, que ele é 100% homem, 100% Deus, e que ele decide subir numa cruz porque ele quer revelar naquele palco de amor, na maior história de amor que você já ouviu na sua vida e vai ouvir, que ele pode perdoar. Ele te perdoa. E então Deus queria, na verdade, tirar o povo de um cativeiro, de um estado de prisioneiro, para um povo que poderia ser conduzido agora para uma terra prometida. E a ordem não mudou. Jesus veio. E a ordem do céu é a mesma. Ele quer te libertar. Ele continua querendo te salvar. Por mais que tenha alguns momentos que você queira desistir, ele não desistiu. Ele foi até o final. Jesus, antes de ir para aquela cruz, ele faz a última ceia com seus discípulos. E nessa ceia, a Bíblia fala que ali ele revela quem o iria trair. Em Mateus ele fala que aquele que comer no meu prato. Porque assim, essa é a forma que se apresentam os traidores. Geralmente são aqueles que comem com a gente, que estão sentados à mesa conosco. Mas o mais interessante é que Jesus sabia que Judas o trairia. Mas ele decidiu não sair da mesa da comunhão, porque Páscoa fala dessa mesa da comunhão. De sentarmos juntos e podermos usufruir da maravilhosa promessa de Deus, aquilo que vem depois da cruz, aquilo que a cruz nos oferece, a ressurreição, um plano perfeito. E Jesus poderia, de todas as formas, parar tudo. Mas ele deixou, a Bíblia diz que depois que ele comeu no prato, Judas saiu apressadamente porque ele tinha que entregar Jesus. Mas Jesus em nenhum momento se levantou e foi discutir com Judas. O que eu entendo disso é que Jesus ele não parou por causa de Judas. As pessoas não podem parar o projeto que Deus tem para você. Pessoas não podem, você não pode permitir que elas tenham autorização de entrarem na tua vida e mudarem quem você é. Judas vão continuar sendo Judas, mas você, quem decide ser após Judas passar pela tua vida? Porque Jesus decidiu ser o mesmo. Porque olhar para a cruz é o que manteve até o final, caminhando. Olhe para Cristo. As pessoas vão te trair, você vai passar por isso, se você já, com certeza todo mundo já foi traído, mas quem é você depois de uma traição? Diz muito se você vai herdar a promessa ou vai ficar na mesa que te paralisa. Decida hoje sentar na mesa da cura. Porque é onde há comunhão, a cura, a restauração, a banquete. Porque o problema é que muitas pessoas, depois que se decepcionam com outras, ou até com a igreja, ou até com o ministério, com pastores, eles preferem sentar na mesa da murmuração, preferem sentar na mesa da paralisação. E ninguém pode parar o chamado que Deus tem para você, a não ser que você decida ficar nessa mesa. Mas hoje eu tenho uma palavra para você. Se levanta dessa mesa e senta na mesa da ceia, na mesa da cura, na mesa da comunhão e da restauração. Porque ninguém pode parar Jesus. Sabe por quê?
Porque havia um plano. E ele decidiu entrar nessa história por mim e por você. Pessoas, situações não nos paralisam quando o nosso olhar está em Cristo. Quando o nosso olhar está em Deus, nós entendemos que o processo, por mais dolorido, por mais difícil, ele nunca é maior do que aonde Deus quer que você chegue. O processo, ele pode doer muito, mas ele não pode te paralisar ao ponto de impedir que você toque as promessas que Deus tem para você. Jesus nos ensina muito nessa mesa, porque ele sabia que depois ele iria para uma cruz. Mas ele não parou a festa. Ele preferiu celebrar com aqueles que ficaram. Celebre com aqueles que permanecem na mesa. Celebre com aqueles que querem permanecer ao teu lado. E a Bíblia diz que depois disso ele foi para a cruz. E vocês sabem o quanto ele passou por dores. Dores que nenhum homem na história poderia suportar. Porque foi tudo que nós merecíamos. Tudo que... Sabe todas as aflições que você está passando? Deus suportou muito mais. Todas as dores nas suas emoções. Todas as perturbações na tua alma, na tua mente. Ele suportou tudo isso. Então, para que ele possa ter propriedade para falar: eu sei bem o que você está passando. Então, eu tenho compaixão da tua vida. Só tem autoridade para falar de dor quem passou pelo vale da dor. Só tem autoridade para falar de que perdeu um filho quem já passou por esse vale. Jesus permitiu passar por tudo isso para que hoje ele tenha autoridade de falar para você: eu venci. Pega minha mão, porque você também vai vencer. Jesus foi chicoteado, vocês sabem, a sua carne dilacerada. Os chicotes na ponta tinham pedaços de ossos. Arrancava, sua carne ficava pendurada. Ele passou por muitas dores, aflições, humilhações, traições. Mas havia um homem chamado Simão Cirineu. Um homem que havia se preparado, ele tinha vindo do norte da África. E ali era período de festa, período de Páscoa nesse momento. E assim como vários judeus, eles vinham desses campos, desses lugares. E eles preparavam suas roupas de linho branca, para que eles chegassem e fossem receber um pouco do respingo de sangue de alguns dos sacrifícios de animais. Então ele tinha tudo esquematizado. Ele tinha um roteiro, a sua vida tinha um roteiro. Aquilo tudo estava na agenda desse Simão, desse Cirineu. Simão Cirineu. Mas, no meio do caminho, ele sabia que havia sacrifício, que havia, na verdade, crucificação de alguns homens naquele momento. Mas isso não estava na sua agenda. Isso não estava nos seus planos. Ele queria chegar aos templos suntuosos. Ele queria fazer outra coisa. Mas no meio do seu caminho, a rota muda. E o soldado chama esse homem. Na verdade, é o céu que usa quem ele quer para entrar na sua história e mudar a tua rota. Então não ache que as pessoas que entraram, elas vão impedir de você chegar ao propósito, mas enxergue que elas apenas vão te impulsionar até onde Deus quer que você chegue. Como Judas. Ele só facilitou. Ele só foi aquele que impulsionou para a cruz. Então Simão Cirineu, ele é chamado para ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Isso não estava nos planos dele, mas eu quero dizer algo para você. O Senhor hoje está mudando os seus planos. O Senhor está mudando a sua agenda hoje. O Senhor está mudando toda a tua rota. De repente, Cirineu era um homem religioso, que ele queria estar na igreja com a sua roupa limpa, branca, pura, para receber alguns respingos de sangue, para perdoar os seus pecados. Mas Jesus não queria apenas que ele recebesse gotas de sangue, migalhas. O Senhor, essa noite, ele quer te lavar com sangue, porque ninguém que está perto da cruz, no caminho da cruz, perto de Jesus, pode receber algumas gotas. Aquele homem foi lavado com sangue que escorria de Jesus. Porque imagina ajudar a Jesus a carregar uma cruz. Ele sangrava. A Bíblia diz que se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, muda a tua rota. Os seus projetos não são mais seus, porque tu tem que entrar agora na minha agenda. Carrega a tua cruz. Mas será que era Cirineu que estava ajudando Jesus a carregar a cruz? Ou Jesus que estava ajudando Cirineu a carregar a cruz dele? Porque com certeza aquele homem tinha pecados.
tinha dores. Senão ele não estaria indo para um templo, como você e como eu. Aqui tem pessoas com várias necessidades. Pessoas com cargo alto no trabalho, vista com bons olhos, mas de repente que esconde como Naamã muitas lepras. De repente aquele homem, embaixo daquela roupa de linho, escondia muitas lepras. Era um religioso, mas Jesus queria quebrar a religiosidade dele e fazer ele entrar naquilo que Deus tinha para ele. Porque, com certeza, naquela caminhada até a cruz, ele olhou para Jesus e ele viu um homem manso. Jesus, ele foi mudo. A Bíblia diz que ele foi mudo. Os profetas já revelavam isso. Como ele foi mudo ao matadouro. Ele não falou nada. Eu não sei o que você fala. Eu não sei o que você faz carregando a tua cruz. Jesus tinha todos os motivos de falar: eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eles não merecem. Blasfemaram contra mim. Eu vim para eles e muitos deles não me reconheceram. Eu estou sozinho porque o caminho da cruz é solitário. O caminho da cruz é difícil. Mas há uma recompensa para aqueles que permanecem até o final. Cirineu olhou nos olhos de Jesus e viu amor. Viu perdão. Aquele homem com certeza ficou constrangido com a forma com que Jesus reagia. O que sai da tua boca quando a dor chega? O que sai da tua boca quando você só sente o peso de uma cruz? E parece que você está sozinho, parece que o Senhor te abandonou, parece que ninguém está te olhando, porque de Jesus saiu amor. A Bíblia diz que ele foi até o final, sem falar nada. Cirineu, ele foi até a cruz, mas ele não poderia subir a cruz, porque certas coisas você pode fazer, mas outras só Jesus pode fazer por você. Certas coisas você pode fazer, trabalhar, acordar cedo, mas tem certas coisas que não é o seu dinheiro, não é a sua sabedoria, não é o seu braço forte, não é o que você tem, mas é quem é Ele na tua vida. Subir na cruz, só Jesus pode fazer por você. Porque só o sangue dele é capaz de curar, de perdoar, de nos salvar, perdoar os nossos pecados e nos fazer entrar num lugar que não é homem que te dá acesso, mas é a cruz. Porque a cruz é o caminho que te leva a Deus. Jesus é a ponte que te leva ao Pai. Por isso que por mais que você veja homens relevantes na história, líderes religiosos, não há ninguém que se entregou numa cruz para liberar para a tua vida um plano de salvação, de vida eterna. Ninguém. Não há ninguém que tenha esse poder. A Bíblia diz em João 11:25 que eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Qual é o líder religioso que pode fazer isso? Quem é? Só Jesus. Ninguém entregou a sua vida para uma humanidade que iria o trair, que iria virar as costas, que iria deixar só. Porque não diz respeito a quem somos, mas quem Ele é, e Ele é amor. Ele só pode dar amor, perdão. E Cirineu foi até o momento, até o final, e eu creio que aquele homem, ele não saiu daquele caminho da mesma forma que ele chegou. Eu tenho certeza que ele saiu dali. Para onde eu vou? Peraí. Ele não conseguiu seguir o seu destino, ele ficou aos pés daquela cruz. Porque só Jesus poderia se expressar da forma que ele se expressou, poderia amar como ele amou numa situação tão difícil. Cirineu, com certeza, ele não foi o mesmo homem. E depois nós falamos, depois a Bíblia vai falando, Paulo, sobre os filhos dele. Mas o que eu quero trazer para você essa noite é que ninguém, depois que entra no caminho até a cruz, saiu mesmo. Ninguém. A Bíblia diz que depois de algumas horas, a Bíblia, ela revela que houve tamanha quando Jesus, ele está naquela cruz. Antes eu quero falar sobre algumas frases. Jesus, quando sobe naquela cruz, quando ele, na verdade, ele é
pregado naquela cruz, ele falou algumas frases. Mas eu quero falar apenas uma. A primeira frase que Jesus falou é: perdoa. Eles não sabem o que fazem. E isso mexe muito no meu interior. Porque cruz fala de perdão. Ele poderia falar: Senhor, será que você não está vendo? Eu quero descer, eu não suporto mais ficar aqui, eles não merecem. Porque é assim que nós fazemos. Senhor, você não está me ouvindo? Eu não estou mais aguentando. Eu não quero mais brincar disso. Eu não quero, eu não suporto mais. Eu estou sozinha, você não tem me ouvido. Porque é assim que sai. São essas palavras que saem dos nossos lábios, não é verdade? Mas o que sai dos teus lábios determina muito aonde você vai chegar. E Jesus falou: perdoa. Eles não sabem, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ali ele estava dizendo o maior propósito daquela cruz: um sangue que perdoa. Será que você é capaz de falar isso? Ele perdoou os seus algozes, ele perdoou os judeus, ele perdoou aqueles que deixaram só, aqueles que foram embora, e até os discípulos que ficaram desesperados. Eles sabiam da obra de cruz, mas eles, quando viram Jesus naquela situação, eles ficaram desesperados. Nós vamos ser os próximos. Poucos permaneceram. Mas não se trata de quem permanece, se trata de você permanecer até o final, acreditando que por mais que as pessoas desapareçam da tua vida, Ele está com você. Deus está com você. E cabe a você perdoar. Porque perdoar é tirar o peso de outra pessoa da tua vida. Perdoar não se trata dos outros merecerem, mas se trata de você não merecer carregar o peso de outra pessoa. Se trata de você não merecer, não viver aquilo que Deus tem para você. Se trata de você entender a obra da cruz e falar: se Ele me perdoou, quem sou eu para carregar mágoas dentro de mim? O perdão te aprisiona. O perdão te limita. O perdão te deixa uma pessoa amarga, carregando o peso de outras pessoas. E você nunca vai viver aquilo que Deus tem para você. Porque cruz significa perdoar. E só vive o que tem depois da cruz quem entende o valor de um perdão. Uma outra frase que me chama muita atenção que Jesus falou, ele fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Ali ele sentiu o peso de todo o pecado de toda a humanidade. E ele sentiu abandonado, porque a Bíblia diz que as vossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus. Na verdade, não é Deus que nos abandona, é o nosso pecado que nos coloca num lugar solitário. Porque o pecado ele é muito atraente, muito sedutor. Mas aquilo que ele quer deixar em você é o vazio na tua alma. Porque depois que você peca, só fica o vazio. Porque é o vazio da separação entre você e Deus. E tem uma frase também que me chama muita atenção: tetelestai, está consumado. Está consumado e ele entrega o teu espírito. Ele se entrega. Não foram os romanos que pegaram Jesus. Ele se entregou. Ele entregou o seu espírito. Tetelestai é como quando um prisioneiro tinha alguma dívida e aquela dívida era paga e ele pudesse ser liberado. Havia ali um carimbo escrito: está consumado, tetelestai. Ou seja, não há dívida, não tem mais nada que te aprisione nesse pecado. Mas pastor, eu não aguento mais, isso está me aprisionando. Não, o sangue te lava. O sangue é maior do que o pecado. O sangue é maior do que essa prisão. O sangue é maior do que esse cativeiro. Está consumado, a dívida foi paga. Saia desse lugar de prisioneiro. E quando ele se entrega, a Bíblia diz que o céu escureceu. Houve fenda na rocha, houve um cenário visível aos olhos humanos, porque as trevas tiveram que ver que eles haviam perdido. O inferno vai ter que olhar de perto que ele perdeu, que a tua vida é do Senhor.
Nessa hora Jesus desce, quando ele se entrega, ele toma a chave do inferno, ele toma a chave da morte. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó morte? Porque a cruz parecia ser o fracasso do céu. Parecia que era o fim. Porque muitas pessoas podem olhar para você e falar assim: é o fim. Vai sair nada daí. Ele não vai voltar para casa. O teu filho não vai sair das drogas. Esse relacionamento, você não vai conseguir sair disso. Deixa as pessoas olharem e acreditarem que é o fim. Mas a cruz para muitos era o fim. Mas para o céu era apenas o começo de uma nova história para a humanidade. Era apenas a chance de recomeçarmos, de viver um tempo novo, uma vida nova. A Bíblia diz que quando ele entrega o seu espírito, parecia que tudo havia terminado. Mas a boa notícia é que a sexta-feira de escuridão, pode ser que você esteja hoje vivendo a sexta-feira de escuridão, de morte, como Lázaro, que já cheirava mal, que já é o fim. Mas a boa notícia é que veio o domingo. O domingo chegou. Não há sexta-feira que dure para sempre. Não há trevas que dure para sempre. Não há escuridão que vá prevalecer na tua vida, porque o domingo chegou. E domingo é dia de ressurreição, é hoje. Por isso que a igreja comemora o domingo como o dia do Senhor, porque Ele vive, Ele reina e Ele ressuscitou no domingo. A sexta-feira é passageira. Não ouça o que as trevas têm a dizer, mas você vai cantar para ela: o domingo vem aí. Ele vive, Ele reina, e Ele reina sobre a minha vida. Não há cativeiro, não há prisão, não há dia que vai me limitar e não vai permitir que eu viva aquilo que Deus tem para mim. Aplauda o Senhor. A Bíblia conta que Maria, as mulheres que acompanhavam Jesus, elas chegam ao túmulo, elas foram cuidar do corpo, e elas chegam lá, a pedra havia sido removida. Porque não há pedra que impeça de Jesus fazer algo novo na tua vida. Não há rótulo, não há carimbo romano, não há soldados naquela porta que possa impedir de você enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. A pedra não foi capaz de limitar. A pedra não é capaz. Eu não sei o tamanho do seu gigante. Eu não sei o tamanho da pedra, o peso da pedra que você está tentando remover. Mas o que eu quero dizer é que Ele vai remover a pedra. E você vai ver. Para de procurar como Maria entre os mortos, aquele que vive. Pare de procurar em lugares que Jesus não está. Olhe para Ele. Pare de procurar em cenários que Ele não está. Pare de procurar entre os mortos aquele que vive. Não olhe mais para aquilo que você viveu, para aquilo que fizeram para você. Aquilo já morreu. Olhe para Cristo, porque Ele vive. A Bíblia diz que depois vem os discípulos, vem João, vem Pedro. E quando Pedro chega naquele cenário, Pedro identifica o lençol dobrado. E na tradição judaica, o lençol que cobriu o rosto dele estava dobrado. E assim era quando os seus amos estavam comendo. E quando eles queriam ir ao banheiro, eles dobravam aquele lenço, aquele guardanapo, aquele pano, para que os seus servos identificassem que eles iam voltar. Se eles não voltassem, eles já tivessem terminado a refeição, tivessem satisfeitos, eles jogariam de qualquer jeito, para dizer: eu terminei. Mas se eles voltassem, eles dobravam. Então Pedro, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Pedro representava a igreja. Ele entendeu, ele olhou e ele falou: ele vai voltar. Ele vai voltar, a morte não o venceu. Ele vai voltar, mas só quem tem a revelação é quem é a igreja. Por isso que muitos não estão entendendo os sinais da volta de Cristo, porque não se colocam como igreja e acham que Ele não vai voltar, que isso é coisa que disseram, que dizem há anos e anos e anos atrás. Mas os sinais estão aí. O lenço está dobrado. Então Ele vai voltar.
porque Ele prometeu. Jesus, Ele fez muitas coisas. Durante a Páscoa, Ele curou aquele paralítico no tanque de Betesda, que estava 30 anos e 8 anos paralisado com a tua enfermidade. O que eu quero dizer é que essa noite, Jesus vai curar pessoas aqui que estão paralisadas na tua dor. Não paralisadas fisicamente, mas paralisadas nas suas emoções, nas suas dores, na sua falta de perdão, olhando para o passado. Deus vai curar. Na mesma época que estava se aproximando a Páscoa, Jesus multiplicou pães e peixes. É aquele cenário que Ele está naquela relva e Ele dá a palavra para aquela multidão. E depois Ele multiplica os pães e peixes. Deus vai multiplicar coisas que estão escassas na tua vida. Deus vai multiplicar coisas que parece que não está dando em nada. Senhor, mas está faltando. É insuficiente. Entrega, coloca como Jesus. Ele entregou para Deus. E quando Ele desceu, os cestos estavam cheios. Coloca a tua vida dentro desses cestos. O que é aquilo que está escasso na tua vida? O que é aquilo que falta na tua vida? Levanta a igreja, vamos ficar de pé. Eu quero profetizar, eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu quero abençoar esses elementos que nós vamos ceiar, como aqueles discípulos ceiaram. A ceia apontava para aquilo que estava para acontecer, a morte de Cristo. E hoje nós estamos ceando, olhando para aquilo que aconteceu atrás. E vamos fazer isso todos os meses, porque o sangue que foi derramado naquela cruz, ele continua sendo derramado hoje. Ele está sendo derramado hoje na tua vida. Enquanto a ceia está sendo distribuída, eu quero estar ministrando sobre a tua vida. Pode distribuir a ceia. Você vai pegar essa ceia, que representa o corpo de Cristo, que foi dilacerado naquela cruz. Nós estamos fazendo isso em memória, porque nós cremos no poder da cruz. Nós cremos que só o sangue liberta. Só o sangue nos tira de um lugar e nos leva a lugares que nós nunca sonhamos conquistar. Só o sangue que nos dá acesso a um novo lugar. Só o sangue que nos leva ao Pai. E o pão, na verdade o pão representa o corpo dilacerado, e o sangue representa, o suco representa o sangue de Jesus. O pão você vai olhar, entendendo que todo aquele sacrifício na cruz, toda aquela carne que foi dilacerada, foi por você. O suco você vai olhar entendendo que não é um suco, é um sangue. Não é qualquer sangue, não é um sangue de um animal. É um sangue poderoso para expulsar demônios, para libertar cativos, para curar enfermos. Aonde o diagnóstico diz não dá jeito, o sangue vem e muda. Só o céu pode fazer isso. E assim na terra como é no céu. Essa noite eu quero que você comece a profetizar, que você comece a chamar a existência, porque é padrão do céu curar. Porque por onde Jesus passava ele curava, ele mudava a vida de pessoas. Então isso é padrão do céu. O que eu quero que você entenda é que a cruz, ela te dá um acesso. Porque quando houve aquele terremoto, o véu foi rasgado. O lugar que separava o lugar santo dos santos foi aberto. Um lugar que só o sumo sacerdote tinha acesso. O acesso é para mim e para você. O acesso foi liberado. Então que você entre nesse lugar de intimidade. Que você desfrute nesse lugar de relacionamento com Deus. Nesse lugar que foi aberto para você. E você entenda que toda pessoa que tem intimidade e relacionamento tem acesso a coisas que outras não têm. Então que você acesse essa noite as promessas que o céu tem para a tua vida. Que você levante a tua vida como um cesto, que parece que não tem nada, não é suficiente, mas que você entregue a Deus, porque Ele pode fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Que o Senhor comece a curar, que o Senhor comece a te liberar de cativeiros espirituais essa noite. Hoje é noite de restauração. Viva o poder do sangue de Jesus. Se você que não consegue dormir, está com depressão,
qualquer diagnóstico que o médico disse para você, ó, não tem jeito, só a base de remédio. Não. O Senhor tirou o teu povo com mão forte de um lugar de prisão, porque tinha uma terra prometida. Nós temos uma terra prometida, a Nova Jerusalém. Mas aqui nós temos lugares que só quem tem intimidade consegue acessar. Hoje é noite de Páscoa, é noite de ressurreição. O que precisa ressuscitar na sua vida hoje? O que precisa sair de um estado de morte e liberar vida? A Bíblia diz que a viúva, eu falei isso pela manhã, e eu amo essa passagem, porque havia uma mulher, a Bíblia não diz nem o nome dela, a Bíblia rotula como o nome da cidade, a viúva de Naim. Ela estava no cortejo levando o corpo do seu filho. Ela já havia perdido seu marido e havia agora perdido seu filho. Ela estava condenada. Quem ia sustentar essa mulher? Então, além das dores de perder alguém, as dores do que será agora da minha vida. Mas a Bíblia diz que aquele cortejo que levava o corpo do menino se deparou com o cortejo de Jesus que estava entrando na cidade. E a Bíblia diz que quando o cortejo da vida tocou o cortejo da morte, o menino se levantou imediatamente. Eu não sei as áreas da tua vida que Jesus precisa tocar essa noite, mas eu quero dizer que o cortejo da vida está entrando aqui. Está entrando nas áreas mais difíceis da tua vida, nas áreas que você desistiu até de orar, que você está a caminho para enterrar, que você já ora e fala, tá morto, cheira mal, não tem jeito, agora é só desistir e enterrar. Mas Deus está mudando a tua história hoje, porque a cruz nos dá esse acesso e nos dá essa esperança de que se Cristo ressuscitou, a esperança de que tudo que está morto na nossa vida pode ressuscitar. A Bíblia diz em Apocalipse 17:14 que o Cordeiro venceu, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e todo aquele que crê também é vencedor. E a Bíblia diz que Ele é dito como eleito e fiel. Tem um nome. Por mais que as pessoas olhem para você, perdedor, fracassado, eu quero dizer o seguinte: não fica preso no pior capítulo da tua história, mas olha para o que o melhor capítulo que o céu tem para você diz: eleito, fiel, escolhido. Você foi eleito nele. Ele te resgatou por um alto preço. Não há ninguém que possa fazer o que ele fez. Então, que essa noite, vem aqui na frente. Eu quero ceiar com você que precisa de um toque de Jesus. Você de repente entrou aqui e você nunca teve uma experiência com Jesus. Você veio aqui como visitante, é dia de Páscoa. De repente você nem sabe muito o que é a Páscoa, mas você acha que Páscoa é coelhinho, é ovo, é chocolate. Mas você vai sair daqui entendendo que Páscoa é poder de Deus, de ressurreição. Que não é ovo, é cruz. Que não é chocolate, é sangue. Que não é coelho, é cordeiro. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vem aqui, porque eu quero orar pela tua vida, por aquilo que ainda cheira mal. Não fica preso naquilo que cheira mal, mas fica atento àquilo que Deus tem a te dizer. Ele está removendo a pedra. Ele está removendo a pedra. Ele está removendo tudo aquilo que te limita, que faz você que te impede de ver que Ele vive. E Ele está mudando a tua história. Ele está mudando o cenário da tua vida. Ele está mudando o teu casamento. Ele está tocando nas áreas mais profundas da tua vida. Ele está fazendo você gerar sonhos agora. Está fazendo você gerar novos projetos. Ele vai te dar ideias novas. Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Ele vai tirar você desse cenário que está te paralisando, que faz você só olhar para a dor, porque Ele tem compaixão. Antes de Ele tocar no filho daquela viúva, a Bíblia diz que Ele foi até ela. Porque Jesus chora com os que choram. Ele teve compaixão da dor daquela mulher. E eu entendo que Ele não só tirou a dor da perda, mas Ele tirou a dor do medo, da falta de esperança. Porque tem áreas da nossa vida que ninguém vê,
Mas Deus ouve o choro, as tuas lágrimas. E Ele interpreta tudo isso. E Ele está agora te abraçando essa noite, como Ele abraçou aquela mulher, como Ele tocou aquela mulher. Porque antes de tocar no teu problema, Ele quer tocar em você. Antes de fazer viver aquele filho, Ele quis tocar naquela mulher. Porque Ele quer ter intimidade, relacionamento com você. Ele não quer só mudar cenários. Ele quer fazer você carregar a cruz com Ele. Ele quer fazer você estar perto dEle. Coisas que só quem está perto consegue ouvir, consegue experimentar e consegue viver. Essa é uma noite de recomeço. Você que veio aqui na frente, enquanto o louvor está tocando, eu quero estar orando pela tua vida. Essa é uma noite de recomeço. Mas pastora, você não sabe como dói. Recomece do jeito que você está. Não olhe para o que ficou, não olhe para os escombros, não olhe para as feridas, olhe para a cruz. Jesus tinha todos os motivos para parar, mas a cruz é que nos impulsiona a nos apropriar do que tem após ela. Que essa noite Deus traga um novo começo para a tua vida. Não baseado no que restou, mas baseado naquilo que Ele tem para você. Essa é uma noite, Senhor, de libertação. Senhor, abre os olhos espirituais do teu povo. Toca nas feridas, Senhor. Aquele paralítico estava 38 anos. Ele falou: não tem ninguém que me leve até a água. Aquele homem estava amargurado, se sentindo solitário. E a primeira palavra que ele fala era, em vez de Jesus: Jesus, me cura. Não. Ele expressou não só a sua dor física, mas a dor de não ter ninguém com ele. Por isso, igreja, sente na mesa da comunhão. Compartilhe Jesus com outras pessoas. Você não está sozinho. Que essa noite você não se sinta sozinho, mas você receba o abraço, o toque de Jesus, curando na tua vida, mudando a tua história, trazendo você para perto dele. Enquanto esse louvor vai tocando, eu quero que você ceie comigo, lembrando da morte e da ressurreição. Coloca a cruz aqui, por favor. Eu quero que você olhe para essa cruz entregando tudo aquilo que te aprisiona. É um vício, um pecado, uma amargura da tua alma. Tudo aquilo que você sente que bate na tua porta todos os dias e tenta te puxar para trás. Tudo aquilo que paralisa a tua vida. Pode ser uma enfermidade, uma falta de perdão, um relacionamento que te feriu, uma traição. Esse é o palco do amor. É um lugar, a Bíblia diz que maldito aquele que foi preso no madeiro. Mas aquilo que era maldição para uns, nós podemos olhar e entender. Ele entregou as nossas dores ali. Mas bendito é aquele que muda a nossa história. Você possa entregar todas as suas dores, tudo aquilo que te aflige, depois, de repente, a vida do seu filho, do seu marido, as suas lepras na alma, aquilo que te aprisiona, e você vai ceando. Eu vou ceiar com você. A Páscoa simboliza uma nova aliança, um novo momento estabelecido por Deus para o teu povo. Se você quiser trocar a sua ceia com alguém e dizer: eu tenho uma aliança contigo, eu quero sentar na mesa da comunhão, por mais que Judas apareça, eles não vão mudar o meu destino, porque o meu alvo é Cristo. Eu tenho uma aliança contigo, igreja, até que Ele volte. Que você possa ceiar, lembrando da obra da cruz. Diz que tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Só a cruz nos dá acesso a entrar no lugar de intimidade, que era a exclusividade do sumo sacerdote. Mas o sangue, a sua carne dilacerada, nos deu acesso a entrar nesse lugar. Entenda que nós daqui não pregamos uma religião, porque religião, o Senhor Jesus não se encaixa numa religião. Ele não veio para estabelecer uma religião na terra. Ele veio para estabelecer um reino. E muitos não entenderam, porque eles acreditaram que Jesus viesse para tirar o peso de Roma que estava sobre eles. Mas Jesus veio além disso. Ele veio para tirar o peso do império das trevas sobre a tua vida. Então não se trataria apenas de um momento, de um reino terreno que estava oprimindo o teu povo, mas trataria de gerações alcançadas. Gerações alcançadas pelo poder da cruz. Que você viva hoje e sempre o poder do sangue de Jesus na tua vida. Que você entenda que Jesus não quer que você venha até Ele achando que Ele é uma religião, mas que você tenha acesso a um lugar de intimidade. E isso é um lugar no Espírito. Por isso que Deus não queria apenas tirar o povo de um lugar de escravidão, mas queria tirar de um lugar que paralisava a tua mente e as suas emoções. O Senhor quer te libertar para te levar para um lugar no Espírito nele. E o acesso foi liberado. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor derrame sobre a tua vida poder, graça, autoridade, unção. Quebre cadeias, quebre julgos, quebre prisões da tua alma. Em nome de Jesus. Que Ele te leve em paz. Que nós possamos nos despedir como igreja, mas nunca da presença daquele que tem um lugar dentro de nós, do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.